Olá, pessoal, tudo bem? Professor Marco, de Matemática. Nós vamos corrigir aqui, então, as atividades do sexto ano referente ao PET 6, da semana 3. As atividades estão na página 26 e 27. Olha só, nessa semana, nós iremos trabalhar com a localização de um ponto no plano cartesiano, localizado no primeiro quadrante, as coordenadas do vértice de um polígono, tá? Então, olha só, sistematizando os conceitos, né? Isso aqui representa um plano cartesiano. Aqui, ó. Nós temos aqui duas retas perpendiculares, elas formam 90 graus aqui, ó. A reta do x, chamada de eixo das abscissas, a reta do y, chamada de eixo das ordenadas, e aqui nós temos nossa origem, o ponto inicial, que é o 0, 0. Daqui em diante, do lado direito, nós temos localização dos números do x, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Localização dos valores do y, 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante. Então, aqui nesse primeiro momento, aqui nós temos o chamado primeiro quadrante, aqui serão localizados alguns pontos, né? Então, é o par ordenado aqui, ó, dessa maneira aqui, ó, x e y. O primeiro elemento do par ordenado é a abscissa, é o valor do x. Tá? Ele está localizado no eixo do x, da abscissa. O segundo valor, ele é o segundo elemento, né? Ele é localizado no eixo da ordenada. Ele corresponde ao eixo do x, do y, ok? Valor do y. Abscissa, valores do x. Ordenada, valores do y. As atividades são simples, olha bem. Em plano cartesiano, encontram-se fixados alguns pontos, conforme é possível visualizar na imagem ao lado. Associa esses pontos aos pares ordenados. Então, olha que simples. Aqui, ó. O ponto A, qual que é o par ordenado dele? Qual que é o valor de x e de y que localiza o ponto A? Ó, x, 1, y, 2. Ó, ponto 1, 2. O ponto B, olha que simples, ó, 4 para o x e 1 para o y. Sempre nessa ordem, o valor da abscissa primeiro, né? E o valor da ordenada logo a seguinte, né? Logo a seguinte. Ponto C, ó, 3 para o x até o 4 do y. Aí, ó. Ponto D, ó, 5 do x até o 3 do y. Ponto E, nós temos aqui, ó, 2 do x e 5 do y. Ponto F, o ponto F está localizado sobre o eixo da abscissa, sobre o eixo do x. Então, aqui ele possui o x valendo 2, mas o seu y vale 0. Tá? O ponto P ficou fora. Localize no plano cartesiano utilizando os pontos, as coordenadas 4 e 6. Então, olha só, nós vamos localizar o 4 e 6 no plano cartesiano. O 4, ele pertence à reta da abscissa e o 6 à reta da ordenada. E o que eu faço? Eu vou subir uma linha perpendicular ao eixo do x, da abscissa, né? No número 4, ó. E uma outra linha, né? Em relação ao número 6 do eixo y, ó. E assim fica localizado esse ponto P. Tá certo? Atividade número 2. O triângulo ao lado está localizado no plano cartesiano. Quais são as coordenadas dos seus vértices A, B e C? Então, aqui nós temos os vértices A, B e C, ok? O vértice A é localizado aqui ao ponto 2 e 3. Ó. Então, 2 para o x, 3 para o y. O vértice B, olha bem, 4 do x até o 6 do y. O vértice C, nós temos 10 do x, 1 do y. Muito tranquilo, né? Atividade número 3. O esquema ao lado representa o bairro de Marri. Cada interseção de retas perpendiculares são retas que formam 90 graus, representa o cruzamento entre duas vias. Marri partiu de sua casa, caminhou em linha reta por 4 cruzamentos no sentido norte, depois caminhou novamente em linha reta por 2 cruzamentos no sentido leste. Letra A. Construa sobre a imagem um plano cartesiano com seus eixos coordenados, considerando a posição inicial de Marri como sendo na origem 0, 0. Então, nós vamos construir o nosso eixo, né, nosso plano cartesiano. Ó. Marri, a localização dela é o 0, 0. Então, daqui parte tanto a reta da abscissa, que é essa que eu acabei de fazer, né, na linha horizontal aqui, e a linha vertical aqui, ó, né, os valores da ordenada. Então, eu fiz o meu plano cartesiano, sabendo que ela aqui, a localização dela é o 0, 0. Aí aqui nós temos 1, 2, 3, 4 para o x, e para cima 1, 2, 3, 4, 5, né, para a y. Então, plano cartesiano feito. Letra B. Desenhe o trajeto feito por Marri. O que a Marri fez?
ela subiu, né, no sentido norte, 4 cruzamentos. Então, olha só o que aconteceu, 4 cruzamentos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Depois, ela foi 2 cruzamentos para o sentido leste. Então, 1, 2, ó. Beleza? Esse foi o trajeto feito por ela. Onde Marie chegou e qual o par ordenado, né, indica esse lugar no plano cartesiano. Ela chegou na sorveteria e o par ordenado é o seguinte, ó, né, lembra aqui, ó, 0, 1, 2 para o x, 1, 2, 3, 4 para o y. É a localização dela no plano cartesiano. Tá? Atividade número 4. Observe o plano cartesiano ao lado. Localize nesse plano os pontos indicados a seguir. Então, eu vou localizar o ponto A, 2 e 5. Olha lá, ó. Então, veja bem, o ponto A, a localização dele aqui, ó, 2 para o x, 5 para o y, certo? Ponto B, olha lá, ó, 3 para o x, 7 para o y, localização dele aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse local. Ponto C, 2 para o x, 3 para o y, tá? O ponto D, 1 para o x, 4 para o y, 1 para o x, 4 para o y, sempre o x na horizontal, abscissa daqui, e a ordenada aqui na vertical, sempre, viu? Ponto E, 3 para o x, 0 para o y, então esse ponto está sobre a linha do x, ok? O ponto F, 3 para o x e 4 para o y. Ponto G, 4 para o x e 6 para o y. Ponto H, 2 para o x, 8 para o y. O ponto I é 3 e 7, é o mesmo local onde está localizado já o ponto B, 3 e 7. Então, a localização do ponto I é a mesma localização do ponto B, certo? E o ponto J, 6 e 7. Está aqui, ó, 6 do x até o 7 do y. Tranquilo demais. Trace as retas que passam pelos pontos indicados a seguir. A reta R vai ser em relação ao ponto A e B. Eu vou ligar o ponto A e B, eu vou passar uma reta por esses dois pontos. Uma reta passa pelo ponto CD, olha lá, ó, CD. Passa pelo ponto EF, aí, ó, EF. Pelo ponto GH, olha lá, ó, liguei uma reta GH. E IJ, tá aí, ó, IJ. Então, foi traçada essas retas. O que você pode dizer das posições relativas entre essas retas desenhadas? Sobre ela, nós temos várias posições, inclusive essas aqui, por exemplo. Observe a reta T e a V. Elas são perpendiculares, ó. Essa reta aqui, ó, é F, né? Essa EF é a reta T. E a reta IJ, que é a reta V, essa aqui em cima, elas são perpendiculares. Por quê? Se eu inclinar, se eu prolongar ela, se eu continuar ela mais um pouquinho, ela vai encontrar com ela aqui em cima e vai formar um ângulo reto. Então, elas são retas perpendiculares. Nós podemos falar também que a reta S e U são paralelas. Ó. Observe essa reta aqui com essa reta aqui. Ó. Certo? Essas duas retas elas mantêm a mesma distância entre os pontos que estão localizados nelas. Elas nunca irão se encontrar, então elas são retas paralelas. E também, quaisquer outros pares de retas nesse plano cartesiano são concorrentes. O prolongamento dessas linhas irão fazer com que essas retas, né, elas irão se encontrar, mas elas não formarão mais ângulos perpendiculares, ângulos de 90 graus. Apenas aconteceu isso com as retas T e V, certo? Letra D. O que faz com que uma reta seja perpendicular ao eixo? Perpendicular, né, eu tinha até comentado sobre isso. Quando sua inclinação ao eixo for de 90 graus. Ao mesmo tempo, essa reta será paralela ao outro eixo. Olha essa reta aqui. Essa reta ela é perpendicular ao eixo X. Ela faz 90 graus com o eixo X. E, ao mesmo tempo, ela se torna uma reta paralela com outro eixo, que é o eixo Y. Ok? Então é isso, galera. Valeu.